Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje. Nossa primeira aula utilizando o material Dom Bosco. Bem, pessoal, na verdade, de certo modo, eu já comecei a mencionar algumas coisas que serão trabalhadas na aula de hoje com vocês. Por quê? Esse primeiro mês nosso foi um mês de revisão. E por conta de muitos alunos ainda não terem, né, essa bagagem da literatura, eu decidi trabalhar com alguns conceitos já de introdução. E aí eu venho para o nosso material, onde o primeiro tópico que eu vou trabalhar é o universo da literatura. E ele vai falar a respeito dessa literatura viva, dessa composição literária, que traz para si o universo da linguagem, né, e da composição da arte, da vivência, do social a partir de uma forma escrita. Ele fala de uma coisa muito interessante, né, que é a organização dessa linguagem, né, e até mesmo a composição, se nós pensarmos em épocas diferentes. Então ele cita desde a antiguidade clássica, lá quando nós pensávamos nos gregos, né, e aquela perfeição estética, aquela composição de arte muito perfeita, pensando até mesmo aí nas esculturas, né? Até o momento, por exemplo, já do romantismo, e aí nós estamos falando de um outro momento, de uma outra concepção, de uma outra forma de ver, o romantismo trazendo dentro de si uma linguagem muito a linguagem de forma muito presente, né? E até mesmo a composição escrita aí. Então ele traça tudo isso e fala que é muito importante que nós que nós olhemos, né, a arte, que a gente componha esse elemento, que nós consigamos entender ali toda essa construção e potencialidade dela para a questão da vida e até mesmo da compreensão social de várias épocas. O próximo tópico que ele traz é a estética, né, da linguagem. Por que estética da linguagem? Dentro da literatura, a linguagem é muito importante. Porque o que é literatura, afinal, né? Eu já fiz essa pergunta para vocês. O que você acha que é literatura? Mas a linguagem dentro da literatura ela é muito importante, porque a literatura é a arte da palavra, é a arte da linguagem. E aí ele traz o nosso material, inclusive, dois textos falando sobre amor. Um deles é um verbete, né, de dicionário ali, e o outro é um poema de fato. Então, para eu trabalhar a literatura, eu trabalho a linguagem, eu utilizo dela. Ela é parte do meu material de trabalho, essa linguagem composta de significado e de plurissignificados. Não é somente falar por falar, não é amor somente por amor. Como que é esse amor? O que se constitui a partir deste amor, né? Existe, inclusive, a construção dentro de alguns poemas, né? Na construção de alguns poemas, a utilização dentro do próprio verso de letras maiúsculas. Quando eu faço isso, o que eu quero? Eu quero destacar, eu quero valorizar a linguagem, eu quero valorizar a palavra, eu quero valorizar aquele elemento. Então, tudo isso é muito importante. A ver o final desse poema, né? O último verso aí da última estrofe fala: se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, esse amor de letra maiúscula, essa ênfase a essa palavra e a esse elemento aí. Então, a estética da linguagem na literatura é preciso ter uma construção estética. E aí a gente já passa, de certo modo, ao próximo texto. O que é literário, o que não é literário? Se torna difícil classificar, né? O literário do não literário. Existem alguns que são mais fáceis, mas muitos eles se misturam, eles se mesclam de elementos e classificar o não literário do literário é bem complicado, mas entendam que o literário sempre fala uso da palavra. Essa metalinguagem da palavra dentro do próprio texto é muito importante para a construção aí. A realidade e a linguagem, né? A literatura, eu já falei para vocês que ela é mímese da vida humana. Então, essa composição da linguagem, do real, numa linguagem.
pegar o que de fato existe, pegar o que é verdadeiro e compor isso dentro de um texto, né? A partir de como esse texto vai trabalhar essa realidade, essa linguagem. A literatura, ela caminha por um fator histórico muito importante. É aqui que a gente tem que pensar o tanto que a história é importante na composição literária, porque na verdade a gente traz o real aqui. Óbvio que algumas obras fazem uso do fantástico, do maravilhoso, sim, mas a realidade humana, as questões humanas, elas são presentes na literatura, elas são presentes nas obras. Existem inclusive alguns cursos de graduação que não o de letras, né, que vai se fazer uso da literatura dentro deles. O exemplo é a psicologia, que utiliza tanto das obras do Machado de Assis para estudos a princípios de psicanálise, né? E até mesmo ver como Machado compunha os seus personagens. Então, toda essa construção é muito importante, essa realidade dentro da obra. E aí a gente fala da fantasia e da linguagem. Ao mesmo tempo que eu posso ter a composição do real, eu posso ter sim a composição do fantástico, do maravilhoso. O que é esse fantástico maravilhoso? É a criação, é a produção, vamos dizer assim, é a imaginação, o criar, né? O imaginar. Isso é ser fantástico, é o maravilhoso, é uma composição que até muitas das vezes existe já nos tempos atuais uma forma de escrever que a gente fala que é o, o texto do maravilhoso, o texto do fantástico, né? A narrativa fantástica, a narrativa maravilhosa aí, que a gente vai falar a respeito disso. O que são esses textos? É partir de fatos reais, né? Mas a partir deles trabalhar questões impossíveis de se acontecer, né? Então, quando eu pego um texto, por exemplo, eu posso estar ali contando um fato do cotidiano e de repente trazer um, uma lenda, um folclore. Então, há aí o trabalho, né, do fantástico, do maravilhoso, algo que é imaginado, que é composto e ele produz um texto novo. Bem, pessoal, eu acredito que é isso. É trazer esses conceitos iniciais. A gente já falou muito a respeito desses conceitos nas aulas anteriores. Então, dei uma pincelada aqui nessa introdução ao material. Deixei alguns exercícios para vocês. Boa atividade e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!